Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense e Fortaleza. Eu não tinha falado sobre esse jogo, né? Eu vou fazer 3 pós-jogos, né? Vamos por parte, né? Então vai ter o Fortaleza, depois vai ter o Once Caldas e por último vai ter o jogo contra o Bragantino. Eu fiquei todo esse tempo fora, muito por conta de problemas que eu já disse no dia passado, no dia anterior. Então faz uma coisa pra mim, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, descrição de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Se quiser também me ajudar com qualquer valor e também com o seu e-mail, eu já vou logo direto porque eu não quero parar. E também YouTube Live, toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite, vai voltar, tá bom? E aqui embaixo tem um monte de coisa aqui embaixo na descrição, que você vai gostar bastante, tá bom? Vamos nessa. Bom, só pra falar aqui como é que foi o jogo do Fluminense Fortaleza. Foi o primeiro jogo que eu não fiz o pós-jogo. Eu tenho que ficar aqui, vamos ver aqui, vamos lá, tá certinho. O Fortaleza veio com João Ricardo. Na história, esse aqui era pra ser um 4-4-2, só que na história ficou pra ser um 3-5-2, tá? Com Tinga, Kusevich e Tite. Aí Diogo Barbosa de um lado e Iago Pikachu do outro. O Fernandes e o Martins justamente como meias, como volantes, e o Lucas Chassi como armador. E o Marinho e o Lucero no ataque. No nosso campo, né? Do técnico Voivoda. E no nosso campo, Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli e Hércules. E uma linha de 4 com Arias, com Serna, Canóbio, Arias e Cano. Foi esse time do Fluminense do técnico Mano Menezes, que a gente vai falar. As substituições foram de Everaldo, Keno, Lescano, Laveg e Lima. E no deles foi Pochettino, Wellison, Daverson, Moisés e Davi Luiz. Gols foram do Tinga e do Lucero. O Tinga de cabeça e o Lucero sozinho na área, só empurrou pro gol. E vamos comentar sobre esse jogo, né? Que foi o primeiro jogo que eu não comentei sobre isso tudo. Bom, a gente tem que saber que esse daí foi o último jogo do Mano Menezes, né? Ele acabou sendo demitido depois. Foi até interessante eu não fazer esse pós-jogo logo em seguida, né? Porque a gente teria justamente toda aquela falação de se o Mano Menezes deveria continuar como técnico ou não. Ele já estava desgastado durante o tempo, muito por conta de situações que estavam acontecendo. E uma coisa interessante que eu ainda vou falar sobre o Mano Menezes é que ele tinha 2 técnicos. O Fluminense conseguiu ser ridículo com 2 técnicos. Era o único clube do Brasil que tinha 2 técnicos e ele não conseguia justamente ser o melhor time do Brasil. Então, pra que serve? Antes de falar mais sobre quais são esses 2 técnicos, né? Pra quem não sabe, era o Mano Menezes e o Thiago Kolowski, que pra quem não sabe já foi técnico de Curitiba e Goiás e foi até muito bem e ganhava da gente. Quantas e quantas vezes o Thiago Kolowski ganhava da gente? Então pra mim não fazia sentido nenhum ter o Mano Menezes com o Thiago Kolowski e no final da história nenhum dos dois realmente serem um técnico suficiente. Faria? Nesse jogo, o interessante foi justamente a questão da posse de bola, que ficou totalmente para o Fluminense. A estatística coloca que o Fluminense ficou com 71% de posse de bola. Teve muita precisão no passe.
Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Era uma posse de bola que ficava sempre no campo defensivo. Enquanto a gente estava justamente jogando ali na defesa, eles não estavam avançando. Quando chegava justamente no meio de campo, a gente não conseguia fazer mais nada. E em diversos momentos eles tinham uma proposta de jogo, que era justamente roubar a bola, partir pro contra-ataque, pegava ali justamente o Marinho e o Lucero, que são rápidos, na velocidade, conseguia ganhar na velocidade para fazer o gol. E foi uma dessas que o Marinho pegou, conseguiu justamente colocar o Lucero livre e fez o gol. 1-0 para os caras. No segundo gol foi até mais absurdo. Sozinho, o Tinga, que é um cara que é grande, que é o capitão do time, que é o principal cara, que o cara vai mandar pra área, e tava lá sozinho. Cabeçou lá de longe e o Fábio não pôde fazer nada. Erro do Fábio? Talvez. Mas ficou claro ali que o Mano Menezes já tinha perdido o time. Esse jogo foi o jogo que mais ficou claro que o Fluminense, que o time do Fluminense, né, os jogadores do Fluminense e o Mano Menezes já não tinham justamente sintonia nenhuma. A proposta justamente era de sair dali e ir direto pra Colômbia. Acabou não acontecendo pro Mano Menezes. O jogo pra mim foi completamente justo. Não teve nenhum problema na arbitragem. E eu gostei. Infelizmente, se a gente pode resumir em uma situação, é justamente isso. É a posse de bola mais inútil que eu já vi no Brasil. Pareceu igual ao Fernando Diniz. Dito isso, pior jogo do Fluminense, né, na temporada, um dos piores jogos do Fluminense da temporada. Não sei se ele conseguiu ser pior do que, por exemplo, do Bangu ou até mesmo do Madureira, mas foi bem ruim. E espero que melhore justamente depois. Eu ainda vou falar sobre o jogo do Once Caldas, que foi interessante, com o técnico Marcão. Dito isso, para mim o melhor do jogo foi o Fábio. Quando não tem justamente ali escolha, você coloca o Fábio. Pior do jogo pra mim foi o Cano, completamente perdido no jogo. E melhor do jogo dos caras foi o Tinga, porque ele sacrificou demais. Meteu gol e sacrificou demais para realmente garantir esse empate. Dito isso daí, é pra ver, é pra observar. E fico muito triste de a gente ter perdido pro Fortaleza dessa maneira, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tudo que está escrito aqui. Saudações tricolores. Vejo. E só para finalizar, antes de a gente finalizar esse vídeo, esse jogo pra mim, ele mostrou justamente do que a gente precisa. A gente precisa ter mais consistência no meio. Espero que o próximo treinador entenda isso. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.